Do ano passado para cá, após o lançamento do Oppenheimer de Christopher Nolan, muito tem se debatido sobre como o cinema representa a bomba atômica. Um debate crucial de se ter, até porque várias pessoas não conhecem muito da longa história de como os Estados Unidos usaram os filmes para falar desse tema. E talvez uma das obras mais fascinantes desse legado seja um título obscuro, mas historicamente relevante por ter sido a primeira produção hollywoodiana sobre a bomba nuclear. O Fim ou O Princípio, dirigido por Norman Taurog. Lançado apenas 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, O Fim ou O Princípio dramatiza a história de como os Estados Unidos desenvolveram a arma de destruição em massa, trazendo atores para representar personagens reais como o General Groves, o presidente Franklin Roosevelt e, sim, até mesmo J. Robert Oppenheimer, com o aval do próprio Oppenheimer da vida real. E assim vemos reencenações de experimentos, do Projeto Manhattan, do teste no deserto e do momento que mudou a história, o dia em que eles lançaram a bomba em Hiroshima. E apesar de ser um marco, eu nunca tinha ouvido falar de O Fim ou O Princípio até alguns meses atrás, quando eu comecei a me preparar para a gravação do meu novo projeto com o pessoal do Omelete, O Quinto Elemento. Sim, caso você ainda não saiba, eu sou um dos 4 apresentadores desse novo programa sobre cinema no Omelete, ao lado de Mariana Canizares, Bárbara Demerov e Guilherme Jacobs. O Quinto Elemento é uma série especial e nessa primeira temporada a gente falou sobre como o cinema mudou após a bomba atômica. São 4 episódios para falar das produções de Hollywood, de como o cinema japonês representou o trauma da guerra, de heróis radioativos, de filmes sobre o apocalipse nuclear. Sério, essa primeira temporada do Quinto Elemento ficou incrível e eu acho que vocês vão gostar porque é um papo super aprofundado e apaixonado sobre cinema, do jeito que vocês já gostam de ver aqui no Entre Planos. A essa altura já tem 3 episódios no ar e o 4º e último episódio dessa temporada chega na próxima segunda-feira no canal do Omelete, aqui no YouTube. Então não deixem de ir lá no canal e assistir para prestigiar o Quinto Elemento. A gente tá muito orgulhoso do que a gente criou nessa primeira temporada. Eu tô deixando o link da playlist do Quinto Elemento aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. Pois bem, se vocês virem o primeiro episódio do Quinto Elemento, vocês vão ver que a gente falou um pouco sobre o fim ou o princípio. Mas como nesse capítulo a gente debate mais um monte de filmes, não deu pra gente se aprofundar muito nesse título. Então eu saí de lá pensando que eu precisava fazer um vídeo só sobre esse longa pra complementar o nosso papo do Quinto Elemento. Por quê? É porque ele é uma obra-prima? Não mesmo. Muito pelo contrário, O Fim ou o Princípio é um péssimo filme. Mas, ainda assim, ele é um caso de estudo fascinante sobre história e sobre cinema, revelando como os Estados Unidos usaram ele como uma peça de propaganda para tentar reescrever a história e maquiar os fatos por trás do genocídio que eles cometeram contra o Japão. Então vamos destrinchar O Fim ou o Princípio para entender essa história direito. E ficou aviso de que essa análise contém spoilers do longa, caso você se importe com isso. Ainda tá aqui? Então beleza, vamos lá. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, diferentes estúdios em Hollywood tinham demonstrado interesse em produzir um filme que recontasse a história da bomba atômica, mas quem acabou levando o projeto adiante foi a MGM. Só que para isso o projeto teve que ser submetido à Casa Branca. E quando o então presidente Harry Truman aprovou a produção, ele acabou fornecendo acidentalmente o que viria a se tornar o título do filme. Pois, segundo o pesquisador Michael J. Yavenditti, Truman teria dado o aval dizendo: "Senhores, façam o filme. Digam ao povo desta nação que para eles é o princípio ou o fim." Só que o envolvimento governamental não parou por aí, uma vez que o exército trabalhou intensamente com a produção para fornecer consultoria. Inclusive, o verdadeiro General Groves, o militar que comandou o Projeto Manhattan, foi contratado como consultor pela MGM. E a outra figura real que se envolveu foi o próprio J. Robert Oppenheimer. Porque, segundo as leis da época, o filme só poderia retratar esse cientista como personagem caso tivessem a autorização dele. Pois Oppenheimer disse que eles podiam sim incluí-lo na produção, que contratou o ator Hume Cronyn para viver o pai da bomba atômica. Mas como a MGM estava tratando esse projeto? Era o carro-chefe deles naquele ano? Ou era algo mais de segunda prioridade, criado com uma equipe de desconhecidos? Olha, não era nenhum nem outro. Por um lado, O Fim ou o Princípio não tinha nenhum grande nome atrelado a ele.
Mas também não era como se a equipe fosse composta por novatos ou profissionais de terceira categoria. Por exemplo, o diretor Norman Taurog podia não ser o nome mais abalado, mas a essa altura ele já tinha um Oscar de melhor diretor por Skip, de 1931, além de ter trabalhado com grandes estrelas como Judy Garland, Mickey Rooney, Fred Astaire, entre outros. E o elenco pode não ter nenhuma grande estrela, mas cinéfilos apaixonados pela Hollywood clássica vão reconhecer rostos como o de Tom Drake, famoso por Agora Seremos Felizes, ou Robert Walker, que depois viveria o inesquecível vilão de Alfred Hitchcock em Pacto Sinistro, ou ainda Joseph Kaleya, que depois viveria o Sargento Menzies no clássico de Orson Welles, A Marca da Maldade, ou até mesmo Barry Nelson, que mais tarde se tornaria o primeiro ator a interpretar o espião James Bond numa adaptação de Cassino Royale para o programa de TV Clímax, 8 anos antes de Sean Connery ser escalado para viver o agente secreto no cinema. E com esse elenco, a MGM seguiu adiante com a produção. A ideia era fazer um docudrama, introduzindo a obra com uma narração que, com toda pompa, indica ao público a intenção do filme. Servir de registro histórico para que as gerações de um futuro pós-nuclear saibam como os Estados Unidos domaram o átomo de forma pioneira. É uma abertura que vende ao público a ideia de que vamos ver um relato supostamente fidedigno dos eventos. Mas, como já é de se esperar, os fatos vão ser dobrados em prol de uma propaganda de Estado disfarçada de entretenimento. Come what may, our civilization will have left an enduring record behind it. Para trazer um senso de autenticidade, o fim ou o princípio investe forte em cenários, figurinos e equipamentos militares bem próximos dos utilizados na vida real. Mas quando a questão é ciência, aí a obra já toma mais liberdades criativas. Porque essa era a única opção, na verdade, uma vez que as pesquisas usadas para criar a bomba ainda eram segredos de Estado àquela altura. Então, como a Casa Branca não liberava essas informações, o longa teve que se virar para inventar explicações e teorias que parecessem um registro preciso das investigações científicas. E isso criou estresse entre o produtor do longa, Samuel Marks, e os cientistas que trabalharam como consultores de roteiro, que exigiam reescritas para que a ciência do filme fosse mais exata. E para dificultar tudo isso precisava ser embalado numa camada de drama para fisgar a emoção do público. Mas o longa falha muito nessas horas. Explicações são dadas sem inspiração e os testes de laboratório que tentam criar suspense são tão mal executados que as cenas ficam só irritantes e entediantes ao invés de tensas. A única cena em que eles conseguem criar um mínimo de assombro cinematográfico com a ciência é no momento do teste Trinity em Los Alamos. Nesse instante, sim, a gente vê o nível de produção aumentar um pouco, trazendo uma explosão que impressiona para a época e funcionando como um precursor para filmes das décadas seguintes que também reencenariam esse episódio. E quanto mais você avança no filme, mais você percebe as estratégias de propaganda estadunidense, algumas mais discretas, outras extremamente gritantes. Dentre as mais sutis está a tentativa de criar momentos leves com humor. Sim, numa história sobre a criação da maior arma de destruição em massa da história, o longa elabora cenas com piadinhas cotidianas, como quem diz: olha só que doidinhos esses caras, trabalhando tão duro sob tanta pressão e ainda assim conseguindo manter o ânimo. É uma trivialização que tenta criar uma aura positiva em torno da empreitada nuclear mortal, de um jeito que hoje em dia parece só uma brincadeira de mau gosto. Não que o filme ignore por completo o peso do tema central. Os personagens ainda debatem explicitamente o quão assustador é o poder da destruição da bomba. Em especial o cientista Matt Cochran, um personagem fictício criado para o filme, com a função de ser uma espécie de bússola moral do público. Afinal, é ele quem expressa mais de uma vez a apreensão em criar a bomba, ponderando se tal tipo de arma deveria existir para começo de conversa. Mas aí entram as justificativas oficiais do governo de que, se eles não construírem, os alemães vão, então é uma questão de estratégia, etc, etc. O longa até mesmo inventa uma sequência fictícia que mostra o presidente Truman hesitando se deveria ou não usar a bomba, até o momento em que, com o suposto pesar, ele opta pela detonação. E assim o governo vai convencendo o Cochran a continuar no projeto.
E isso deixa evidente a estratégia do longa: usar o Cochran como o representante dos espectadores que tinham dúvidas sobre a moralidade da bomba, para que o filme possa reconhecer esse dilema e então refutá-lo para justificar os atos da Casa Branca como absolutamente necessários. Talvez até como um mal necessário. Especialmente quando a gente vê mais tarde a cena em que o Cochran é afetado pela radiação da bomba e, poucos instantes depois, morre, deixando para trás uma esposa grávida e amigos em luto. É um momento peculiar do filme que parece indicar que talvez ainda tenha um lado dessa obra que queira reconhecer o horror que vem da bomba. Será? Veremos. Porque depois chegamos ao trecho mais inquietante do filme: a reencenação do dia em que os Estados Unidos lançaram a bomba em Hiroshima. Historicamente, esse momento do filme é crucial por ter sido a primeira vez que a explosão foi dramatizada numa produção de Hollywood. E isso é significativo demais porque demonstrou como os Estados Unidos aproveitaram essa oportunidade para reescrever a história em partes. Por um lado, o diretor Taurog encena o momento como quem quer revelar o assustador poder da bomba. A trilha sonora é inquietante, por exemplo. Além disso, os personagens no avião parecem ficar transtornados. Sem contar que temos vários planos aéreos da nuvem da explosão e de Hiroshima em ruínas. Então quem olha até pensa que talvez isso seja o filme admitindo por completo a gravidade do ataque. Mas aí você percebe outros detalhes que comprovam que não é bem assim. Por exemplo, quando os aviões se aproximam de Hiroshima, vemos explosões de ataques antiaéreos, querendo convencer o público de que os japoneses estavam resistindo e atacando, quando na verdade isso nunca aconteceu. E tem outra mentira contada aqui que é ainda mais cruel. Algumas cenas mais cedo a gente tinha visto o presidente Truman comandar que os aviões americanos lançassem panfletos sobre Hiroshima, avisando que eles atacariam a cidade dentro de alguns dias, dando assim a chance aos cidadãos de escapar e salvarem as suas vidas. E isso é pura fantasia. Os Estados Unidos nunca deram esse tipo de aviso. O ataque a Hiroshima foi totalmente de surpresa. É terrível perceber que o filme quis mudar a história para fingir que os Estados Unidos jogaram limpo e foram minimamente cuidadosos com os japoneses. E depois piora, porque na cena do bombardeio, o longa ainda por cima traz essa fala covarde para mostrar que os americanos estavam sendo até mais justos do que os japoneses tinham sido com eles. We've been dropping warning leaflets on them for 10 days now. That's 10 days more warning than they gave us at Pearl Harbor. E assim, qualquer possibilidade de remorso que a cena pudesse trazer se perde completamente. Sim, o poder destrutivo da bomba é aterrorizante, mas tudo é sempre justificado. Porém, é a cena final do longa que arremata de vez a mensagem que essa propaganda quer perpetuar. Nela, vemos o colega do Cochran informar a esposa dele de que o marido morreu naquela cena anterior com a radiação da bomba. E se a gente antes achava que essa morte do Cochran representaria o lado horrendo da bomba, o desfecho vai mostrar que não é bem assim. Porque a viúva de Cochran lê uma carta deixada pelo cientista, na qual ele diz que, sim, ele tinha dúvidas sobre a bomba, mas agora ele acredita que, no fim das contas, ela não é o fim dos tempos, mas sim o começo de uma nova era. Uma potência que revolucionará a tecnologia e trará um futuro melhor. God has not shown us a new way to destroy ourselves. Atomic energy is the hand he has extended. E se a cena já não estivesse dolorosa de assistir, com todo mundo parado e a esposa olhando para o vazio enquanto toca a narração, depois tudo fica ainda mais piegas com o surgimento do espírito do Cochran para terminar de passar sua mensagem de que, na verdade, a bomba não é o fim, mas sim o princípio. Men will learn to use this new knowledge well. They won't fail. É revoltante ver essa mensagem de que a humanidade não falhará com a energia atômica, sendo que minutos antes a gente viu os americanos cometerem um genocídio por meio dessa energia atômica, como se aquilo fosse um detalhe que não dava para ser enxergado como uma falha de caráter. E na última fala fica tudo pior, porque é quando o filme se despede, tentando emocionar o público com um discurso de que os Estados Unidos atômicos são, no fundo, tão pacíficos e bondosos quanto Deus.
É a inversão total dos valores, para que o país não pareça um governo genocida, mas sim um Estado criador de vida, uma nação justa que será o arauto de uma nova era de prosperidade. For this is the timeless moment that gives us all a chance to prove that human beings are made in the image and likeness of God. Esse é um desfecho tão ruim que comprova como o fim ou o princípio não consegue funcionar nem como drama, nem como documento histórico. Porque a dramatização é risível na sua tentativa de criar algo edificante. E mais grave ainda é perceber que um filme feito para supostamente preservar a verdade para gerações futuras quer somente distorcer os atos tenebrosos dos Estados Unidos para manipular a opinião pública e convencer de que, no fundo, eles são os grandes heróis e não os assassinos. Mas e aí, será que essa propaganda vingou? Olha, não muito. Porque o fim ou o princípio não foi um sucesso de bilheterias e não agradou muito a crítica. Até mesmo o Oppenheimer criticou o filme negativamente, dizendo que os personagens eram travados, sem vida, sem propósito, nem discernimento. E com o passar do tempo, mais e mais o longa foi caindo no esquecimento para o grande público, sem nunca se tornar um clássico admirado ou mesmo redimido. O que é compreensível, já que quanto mais tempo foi passando, mais pôde-se perceber a dimensão da manipulação que o longa quis fazer. E assim, o fim ou o princípio chega aos dias de hoje como esse filme de propaganda péssimo e difícil de assistir. O que não significa que ele deva ser esquecido. Pelo contrário, esse é o tipo de filme que, apesar de ruim, precisa ser estudado continuamente para que tenhamos sempre esse registro de como os Estados Unidos tentaram usar a arte do cinema para convencer o mundo inteiro de que eles eram mais nobres do que realmente foram na Segunda Guerra Mundial. O que revela uma ótima ironia. A de que o filme virou sim um documento histórico importante para gerações futuras, mas não do jeito que eles queriam. Ao invés de se eternizar como um registro de glória e de vitória estadunidense, o fim ou o princípio só acabou ajudando a realçar o lado perverso dessa nação. Pelo menos para alguma coisa, essa obra desastrosa serviu. Deu pra ver então que mesmo com um filme ruim e obscuro, a gente consegue extrair muitas lições valiosas, não é? E se vocês gostaram disso, eu reforço mais uma vez o meu convite para que vocês vejam o Quinto Elemento no canal do Omelete, porque a gente passa 4 episódios explorando o cinema atômico sob diversas perspectivas, sempre abordando filmes excelentes num papo instigante demais. Eu realmente acho que vocês vão curtir o Quinto Elemento, então se vocês quiserem conferir, é só clicar no link da playlist que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E pessoal, lembrando que se vocês quiserem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo pra esse pessoal. Tem recomendações de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.